Dan e eu, a gente quase desencanou, mas vamos lá, vou me apresentar e vou seguir com a história. Meu nome é Luca, né? Sou radialista da 89, da Rádio Rock, desde os anos 90, estou lá há muito tempo, faz parte já da minha identidade pessoal, né? Essa minha experiência profissional, que é uma coisa que já está em mim há tanto tempo, que eu amo, estou lá desde os 20 anos, eu tenho 43. E o tempo foi passando, fui trabalhando, fazendo minhas coisas com muito amor, com uma pegada aí também intensa em tudo. E beleza, o tempo passou, cara. E é muito louco como as coisas passam. E eu também nunca sonhei em ser mãe, assim, ainda mais com alguém que eu não tivesse a certeza que seria alguém de super firmeza. E acho super legal quando às vezes acontece, né, já de duas pessoas se encontrarem com uma idade, sei lá, 20 e poucos anos ou até menos e ficar por um tempão, mas a minha história não foi assim. E aí, com 39 anos, quando eu já estava com o Dan, que é o meu marido, a gente falou, puta, vamos tentar? Vamos. Eu achava que ia ser difícil, mas não tanto. E aí que começou a história, né, dessas tentativas aí da gestação. Fui, né, consulta normal, assim, gineco. Né? Daí eles, vê aí, você já tá meio na rabeira, 39 anos é uma idade que tá meio que em cima, mas vamos lá que tem uma chance, né? Então, qual que é a média que eles falam? É que em um ano você tem um tempo de um ano para tentar engravidar. Só que aquele um ano, para mim, eu já ia bater nos 40, né? Ia fechar ali nos 40 anos. Então, a gente já começou meio que tentando, mas já pensando num plano B, porque estava todo mundo falando, não vai rolar, é super difícil isso acontecer, tal. E, em paralelo, tinham alguns amigos que também tinham passado por isso. Beleza. Então, assim, eu achava que uma mulher de 38 anos engravidava fácil. 39 anos, beleza. 40 anos eu sabia que podia começar a dar uns problemas. Mas eu não imaginava que o negócio era muito antes, que assim, o ideal é você, segundo os médicos, né, que eu fui, o ideal é você engravidar até os 35 anos. Eu lembro quando eu comentei com os médicos, eu falei, eu achei que eu estava, numa das gestações, eu achei que eu estava uma menopausa precoce. Ele falou, depois dos 40 anos não existe mais o termo precoce para menopausa. Tipo, foram várias coisas assim que para mim foram novidades, né? Entre elas também, sim, essa dificuldade, né? Eu ouvi assim que a chance era de 1%, outros de 10%, mas assim, é complicado. Enfim, a gente realmente tentou, não conseguiu. Eu tenho também eu sou aquele pacote completo da desesperança para quem pensa em engravidar. Eu tinha passado daí, passou 40 anos, né? Até então não tinha conseguido. Eu tenho hipotiroidismo eu tomo um medicamento até alto, né? Porque vai de 0,25 até, sei lá, 200, o meu passou da metade. Tenho problema de insulina também, né? Ou a minha glicemia vai muito para cima, ou ela vai muito para baixo, então fica sempre assim. E também tenho trombofilia. E isso também é uma coisa de falta de informação que atrasou um grande lado assim para o Dan e para mim. Tem um exame que você tem que pagar, né, só no particular. Inclusive tem muita coisa que vai dinheiro ali, ó. Eu não sei nem por onde começar, porque agora já comecei a falar do exame, mas vamos lá para o começo da história. Tentei engravidar, não consegui. Daí a gente fez uma fertilização. Já estava juntando dinheiro, porque eu sabia que ia chegar essa conta, e a conta é alta. E aí a gente entrou, falamos assim, bom, agora já guardamos uma parte da grana, né, o Dan e eu, e a gente tentou. Nessas, Dan, vem cá me ajudar a relembrar. O Danilo vai contar também uma parte, porque eu vou vivendo tudo, né? E aí, tudo bem? Aí a gente fez primeiro uma FIV, não foi? Foi uma FIV, né? Ela tomou as injeções todas. Aí foram 5 embriões, né? Teve que aquela situação de colher o material genético do homem. Puta situação. Uma das tentativas eu falei, vou embora, hoje tem muita gente aqui. Aí, beleza. Daí nessa primeira foram 5 embriões que no 5º dia que eles têm que entrar em blastocisto, eles não entraram. Então nem chegou a transferir para ela. Tentativa. Isso é legal até de falar, porque foram várias decepções no caminho. Então, assim, o ponto de você jogar tudo para cima e desencanar é alto. Porque assim, são várias. Cara, é muito complicado, assim, porque você vai lá e beleza, você conseguiu o dinheiro, você fez a consulta, tá lá, vamos fazer. Então você já tá com aquela esperança, sabe? Você fala, cara, vai dar certo. Daí o Dan vai lá, né? Passa por isso também, que é esse lado masculino. Tem isso, né? Aí faz a coleta do material. E aí a menina ia ligando pra gente, né? Diariamente. Falando, olha, tá dando certo. Foram 8 embriões, beleza, um não foi pra frente. Aí eu acho que no 4º ou 5º dia eles não examinam para não estressar,
né, para ver os embriões. E aí ela, no dia... Para não estressar os embriões. Para não fazer o teste, para ver quantos tinham ido para frente. Aí, ó, tinha 5, aí a gente pulou um dia, que ela não liga mesmo, não mexe lá. Aí liga no 5º dia ou 6º e fala, ó, nenhum foi para frente, tá, senhora? Infelizmente não foi. Tipo, se ferrou e tchau. Aí, acabou. Acabou a primeira tentativa. Aí aquela grana, aquela tentativa, aquele negócio, você fala, já era. Daí, a gente engravidou natural. Não, daí teve uma segunda tentativa que a primeira semana ela tomou as injeções, já não deu óvulo, já parou. Aí eu acho que engravidei natural. Ou a gente fez a fertilização. Não, foi uma terceira fertilização que foram 5 embriões, só um sobreviveu, e aí sim fez a transferência para ela. Isso, que daí começa a falar, vamos por 4 embriões, 3 embriões, 2 embriões, para mim só tinha 1. E mesmo assim os caras falaram, não, vamos tentar colocar esse 1. Colocamos. Aí mais expectativa. Né? Porque daí a gente chegou a fazer a transferência desses, né? Engravidei, deu positivo, ficamos super felizes. Aí quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, inclusive lá no lugar que a gente fez, eles juntaram a equipe pra gente comemorar. Vamos lá ver todo mundo, a Luca tá grávida. Não tinha desenvolvido, ficou só no saco gestacional, né? Esses nomes, saco gestacional, blastocisto, vesícula, puta nome de banda de metal. Aí beleza. Daí ficou só no saco gestacional. Não, e aí, só que isso aí falando beleza, só que o que tem que fazer? Uma curetagem. Aí tem que fazer uma cirurgia. Tem que fazer uma cirurgia, uma curetagem. Uma raspagem, né? E aí tem que ter paciência para recomeçar todo esse processo novamente. Aí lá vamos nós. Aí internação e tal, não, essa foi uma. Fica aí. Depois a gente engravidou natural, eu acho. Depois dessa primeira curetagem que foi bem pesada, a gente deu um azar num feriado no hospital aí, que os caras atenderam super mal. Ela ficou quase 20 horas sem comer, com um problema de hipoglicemia, mas enfim. Fizemos essa curetagem e demos aquele tempo. E aí ela engravidou naturalmente também, que esse foi demais, porque a gente chegou a ouvir o coração. E isso foi assim mesmo, mudou o nosso mundo. Uau. Porque da outra vez não tinha coração. Só que só um adendo. A gente faz horário na rádio do meio-dia às 2. A gente tinha certeza que ia dar certo, né? Porque as coisas estavam andando dessa vez. E aí eu marquei às 10h30 a consulta. Meio-dia eu estava ao vivo na rádio. Só que eu tinha acabado de descobrir que, mais uma vez, não tinha mais o coração batendo. A gente chegou a ouvir, quando a gente foi lá fazer o outro, já era. Vamos desencanar, né? Vamos desencanar. A gente colocou aí mais uma curetagem, mais uma curetagem. E aí foi isso. O que aconteceu dessa parte, só para falar da curetagem? Aí teve que fazer, obviamente, mais uma segunda curetagem e beleza. Só que daí o que aconteceu? A gente pôs um prazo, porque dá para entender também quem desiste, assim, tenta, até chegar ao seu limite que você impõe. Porque a gente falou, vamos chegar no nosso aniversário que é em setembro, a gente faz aniversário, a gente tem praticamente a mesma idade, faz aniversário no mesmo mês. Falou, quando chegar na data em setembro do nosso aniversário, que era o final do ano passado, né, é o nosso limite, se engravidar. Então, aí teve essa conversa e a gente tranquilizou, colocou o nosso limite e as nossas condições, tudo que a gente achava possível. Tem gente que também tinha a possibilidade de adoção também. Mas, a princípio, essas tentativas, depende muito do corpo dela, a gente pôs uma data, sabe? Aí o que aconteceu? Daí a gente, né, sabendo mais sobre isso, muitas coisas que eu ouvia, assim, não condiziam com a realidade do que estava acontecendo no momento, o inverso também, mas enfim, daí uma hora a gente falou, vamos tentar o óvulo doado. Porque assim, a gente queria o filho para cuidar, porque tem às vezes uma pessoa que tem um pensamento, às vezes até inconsciente, um pouco mais narcisista, assim, ou mais, sei lá, que quer para dar uma continuidade, né, para colocar, que é bonito isso também, mas o meu caso não era esse, assim, a ideia era criar um filho, sabe assim, sendo ele adotado, sendo ele gerado por mim, ou aqui no Brasil não tem a barriga de aluguel, mas se tivesse seria uma opção. E uma outra opção que tem aqui é o óvulo doado. Então a gente falou, vamos tentar o óvulo doado. Então assim, a gente já mais uma. Tentamos o óvulo doado. Vai lá, Binheirinho que estava lá tentando guardar. A chance era mais de 70%. Então a gente vai ouvindo essas porcentagens e fala, pô, tem uma coisa que pode ser legal, né? Porque é como se fosse uma menina de até 35 anos engravidando, né? Um óvulo mais novo. E vai lá, e ficha, e cadastros, caramba. E nesse meio tempo a gente falou, bom, para isso, para dar tudo certo, ao mesmo tempo a gente tem essa possibilidade do óvulo doado, mas vamos manter todas as possibilidades até a data que a gente definiu. E o que aconteceu? A Luca teve que fazer 2 esteroscopias, que foram esteroscopias cirúrgicas, para fazer desobstrução por causa da cicatrização da curetagem, que não ficou muito legal. Então ali estava meio obstruído o caminho, né? Então ela teve que fazer a primeira
Depois que ela fez a primeira, a gente voltou no médico e ela falou, agora você tem que fazer a segunda para melhorar a primeira. Isso, só que você tem um adendo. Era uma dor, e aí na última que eu fiz, eu já conhecia essa dor. Na última que eu fiz, foi uma dor tão grande. Eu não sou eu seguro, sabe? Eu detesto sentir dor, como a maioria das pessoas, mas eu faço o possível, eu não faço, não fico me vitimizando muito, sabe? Eu fico, se doer, porque tá doendo. Chegou uma hora que me deu até vontade de vomitar, de tanta dor que eu tava, eu avisei a mulher. Ela falou assim, porque ela usou um termo lá que parecia que o outro tava com pão de manteiga, um pão de manteiga. Textura meio bizarra. E aí, a gente foi para a esteroscopia cirúrgica. Só que só uma adendo. Aí a gente já tinha dado errado o doado, né? O óvulo doado. Não, ainda estava para definir o doado. Aí a gente continuou fazendo os processos. Aí vai. Então vai. Não, daí assim, surgiu o óvulo doado, uma doadora, que na hora que a gente viu a ficha, falou, a Luca é pequena, cara, vamos ter que tentar. É muito parecido com ela, a gente ficou apaixonado pelaquela possibilidade, por aquela a gente, imagem, assim, né? Mesmo que não tivesse, não parecesse nem nada, é mais porque é de novo uma esperança, entendeu? É de novo um negócio que você fala, olha, parece que isso aqui aconteceu para ser, sabe? Você vai se enganando de todas as formas que for possível. Assim. A gente achou que tinha a ver com o perfil que a gente colocou, que a gente procurava essa doadora, então vamos tentar, né? Daí ela tinha feito essa segunda estereoscopia. E aí o que aconteceu? Toca eu ir lá fazer o material genético de novo. Só que foi essa vez que eu decidi sair e falar, não dá agora, porque tem muita gente aqui, um monte de cara lá. Então foi um dia conturbado, daí eu não quis fazer naquele dia, não estava à vontade. Mas no final das contas, quando eu fiz, quando teve a junção para fazer a fertilização com o óvulo dessa doadora, ainda assim, chegou o 5º dia, e com a doadora, não tinha nada a ver com a Luca mais nesse momento, né? O óvulo, nada. Não foi pra frente, foi outra perda, porque a gente falou, e agora não é pra ser, né? E aí você vai, porque assim, ao mesmo tempo que você se engana, você também quer ter a esperança. Então teve esse óvulo doado, que também não foi pra frente, e chegando o nosso prazo ali. Bem, um dia eu tava na casa do meu pai. Sabe uma coisa que eu tô até lembrando? Não, achei uma coisa do Dan, assim, muito legal para me tranquilizar quando isso aconteceu do óvulo doado, que ele falou, tá vendo? O negócio não é com você, não é só com você. Porque, tipo, ali era um negócio que não tinha a ver comigo, era entre ele e a doadora. E que também não deu certo. Então, assim, é uma coisa muito louca, porque chega um momento que você começa a achar que é com você mesmo, que ferrou, que você não vai conseguir, que você não consegue engravidar, você não consegue. Aí, quando ele também não conseguiu, era um negócio que não sabia se eu ficava feliz ou triste. Você fala, meu, que legal, não sou eu, mas por que agora nem ele? Então, aí você fala, meu, vamos desencanar, sabe? E vamos ser felizes, porque a nossa vida era feliz antes. Então, não era uma coisa que a gente precisava ter um filho para preencher um espaço. A gente tinha uma vontade de criar alguém, porque a gente acha legal isso, mas tudo bem, porque a nossa vida também era da hora. Então, vamos seguir desse jeito e desencanar, né? Foi isso que aconteceu. E aí, nessas que a gente, depois que ela ficou bem da segunda esteroscopia, a gente passou por esse óvulo doado, esse prazo estava chegando, aí no final de julho, mais ou menos, quando eu já estava, até fui a visitar meu pai, comentei com ele, falei, cara, acho que não vai dar certo, a gente vai desencanar, só até setembro que a gente vai ter esse assunto, depois vamos... Isso era julho, né? E aí eu tava lá falando desse assunto, na hora que eu tava comentando isso, ela ligou e falou, acho que eu tô grávida. Sim, aí deu positivo, só que outra coisa também que para mim não foi uma coisa fácil, é que nesse momento, quem perdeu filhos, né, tiveram abortos e tal, vai me entender, você não liga feliz, tipo, olha, eu tô grávida aí, porque você fala assim, vira um problema até, sabe? Você fala assim, meu, eu tô grávida e agora eu vou perder de novo, vou fazer uma outra curetagem, mais uma vez que eu vou estar com essa expectativa que vai dar errado. E, assim, é uma questão de vir a sua realidade, não é nem de ser otimista ou pessimista, é a realidade. A real é essa, em cima dos fatos passados, assim. E aí eu liguei pro Dan uma dessas, assim, ó, tanto que eu falei por telefone, porque das outras vezes eu queria falar pessoalmente, sabe? Eba. E aí eu falei pra ele por telefone, mas assim, tipo, ó, meu, é isso e vamos se preparar emocionalmente pro pior, né? Beleza. Então eu não fiquei curtindo aquilo. Daí, beleza, vamos esperar. Daí espera o primeiro ultrassom, deu certo, até aí tudo bem, porque da outra vez também tinha dado certo o primeiro. Daí a gente espera o segundo, até aí tudo bem, porque o segundo também já tinha dado certo. Aí eu comecei a fritar no terceiro, porque eu nunca cheguei até o terceiro ultrassom. Aí o terceiro ultrassom deu certo, a gente já estava ouvindo o coração, o que também, para mim,
eu continuei tensa igual. Eu só fui sentir mesmo, eu tava grávida, que eu falei, meu, agora vai dar certo. Foi quando a gente viu no ultrassom a espinha dele, a coluninha. Era isso, uma coisa que eu não tinha visto antes. Então, para mim, bateu muito mais do que eu vi o coração. Coisas que eu acho que, assim, que também foram muito importantes e que não tinham me falado e que eu descobri ali na raça, foi muito importante, assim, a história desse exame que eu ia começar a falar, que eu já ia cortar o assunto aqui, sabe? Então teve toda essa história antes para chegar num exame que chama fator de Leyden 5, né? 5 em algarismo romano. Mas por fator de Leyden já vai aparecer. Que é um exame que mostra se você tem algum tipo de tendência a ter trombofilia ou se tem a trombofilia. Meus pais já morreram, a minha mãe morreu, inclusive disso. E aí, quando eu fiz o exame, deu positivo. E isso é um dificultador para você engravidar. E aí, talvez, esse tenha sido um dos motivos das minhas perdas anteriores. Daí deu positivo, aí tomei o Clexane, que é super caro, e você também consegue pelo SUS, mas, né, a gente, enfim, consegui numa farmácia que chama... Singular Medicamentos, foi o lugar mais legal assim que eu encontrei. Fiquei tomando Clexane todos os dias durante a gestação inteira e ainda depois da cesárea. E aí também teve o lance do hipotireoidismo, né? Que também tinha que. Eu fiz exames na gestação inteira a cada 15 dias. Então a cada 15 dias era a cada 15 dias tinha um exame de sangue sem falhar. E eu passei a gestação inteira tensa, com medo de perder. Foi um negócio assim difícil. Eu nem externava o tanto quanto eu tava meio, sabe assim. Mas depois do 7º, eu fui relaxar. Demorou, mas assim, parto daquele princípio nem vítima e nem herói, sabe assim, nem para um lado demais e nem para o outro. Eu não sou daquela mãe que no 2º mês já sentiu a conexão e não sei o quê, blá, 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 e também não era aquela que não estava 100% nem aí. Eu estava inicialmente preocupada, com medo de perder, querendo fazer tudo certinho. Eu já tenho uma vida assim de saúde legal, tirando nessa parte genética, mas eu não uso droga, não bebo. Então eu já estava fazendo, levando meio que já como eu levava. Mentalmente eu estava super ansiosa, mas eu tento desde sempre levar uma vida leve, assim, o mais leve possível. Então, assim, se eu falar pra você, putz, eu me senti culpada, também não é verdade, assim, ou eu fiquei, nossa, eu estava muito orgulhosa da minha garra, também não é verdade. Então eu fiquei bem numa linha ali, entre uma ansiedade, com medo de perder e querendo acreditar que aquilo ia dar certo mais do que eu realmente achava que fosse dar. Não sei se deu para entender, mas eu fiquei, depois do 7º mês, quando eu comecei a ficar tranquila na gestação, eu já comecei a encanar com o parto, porque eu sabia que eu não poderia ter um parto natural, por causa do Clexane, teria que ser cesárea e ainda tinha o risco de poder dar uma hemorragia, daí eu já começo a pensar umas coisas assim. Então não foi um negócio fácil, porque eu gosto de levar de uma forma leve. Então é difícil você tentar conseguir, né, levar de uma forma leve com tanto BO, assim. Mas no fim as coisas assim rolaram de uma maneira legal e eu leio e li muita coisa sobre gestação e sobre gravidez, por isso que realmente é um negócio muito subjetivo, cada uma leva de uma forma, né, as dificuldades, a gente está falando até então antes do nascimento, mas tem aquela parte lá do pós, né, depois quando nasce, mas essa parte das tentativas, a gestação, assim, eu ficava vendo as mulheres que tinham conseguido e eu lembro que eu olhava e falava, putz, essa já teve um filho antes, então quem já teve um filho é mais fácil. Ou aquela, putz, ela não tinha 42, ela tinha 40 anos. 40 anos é mais fácil, porque a diferença de você engravidar de 40 para 42 é gigante, né? A chance diminui muito mais com 42. Então, depois, quando eu vi que deu certo, eu comecei a valorizar muito, sabe? Cada passinho, cada coisinha que tinha acontecido. Você, Aline, falou um negócio para mim no in-off que tem muito a ver. Que você falou assim, talvez tudo isso que você fez antes, todos esses hormônios, tudo isso que você colocou, ajudou a essa gestação, essa gravidez natural. E é verdade, cara, depois eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, assim, sabe? Não é... Talvez eu não teria conseguido se eu não tivesse passado por tudo aquilo. Então é um negócio... Foi essa soma, né, cara? Não é um negócio fácil, é difícil, emocionalmente chega uma hora que você fala, cara, onde vai parar? É tanta negativa, porque cada vez que dá positivo, dava um negativo depois, assim, aconteceu alguma coisa.
E aí, eu lembro que também uma outra coisa que muita gente falava, que era outro negócio que ficava pesando, que era o risco de ter síndrome de Down, né? O risco de nascer prematuro, o risco de... Cara, então chega uma hora que eu dei uma desencanada, não entrei em nada. Eu lembro que numa das gestações que eu perdi, eu entrei num grupo do Baby Center de WhatsApp, foi a pior coisa que eu fiz, assim. Porque ali eram mulheres, sei lá, tinha sei lá quantas mulheres, uma mais encanada que a outra e todas jogando os problemas de uma forma muito grave, assim, muito alta, sabe? Era tipo, hoje eu estou sentindo que o meu filho está pedindo mexerica. Fui comer mexerica e vomitei. Você fala, meu Deus do céu. E aí um monte de coisinhas. Você fala, meu, não quero mais ver isso. Então foi meu libertador também sair de grupos e parar de ficar ouvindo, porque se tem uma coisa que é verdade, naquilo que a gente fala, né, você quer um conselho, não ouça conselho nenhum, né? Porque é muito único, cada uma vai sentir de uma forma e cada gestação realmente é única e assim, também esse negócio de querer, de tentar, né, fazer as coisas de uma forma mais leve, é muita imposição também, tem que ter o parto natural, não é para dar chupeta e nem mamadeira, tem que amamentar, porra, deixa rolar, sabe, assim, eu em momento nenhum fiquei pensando se eu ia fazer isso ou ia fazer aquilo, sabe, nasceu, achei super legal, nasceu maravilhoso, estava tudo bem. Aliás, foi um parto também que não foi o mais simples do mundo, né? Foi uma cesárea ali difícil. Uma hora eu olhei pro olho do Dan, estava de óculos, tinha um sangue no óculos dele que espirrou, sabe? O negócio cena do machete. E o Nuno nasceu, ele não chorava no começo, demorou um pouco, assim, deu um pouco de agonia isso. Mas as coisas foram acontecendo, eu fui sentindo, se der para amamentar, lindo, se não der também, tudo bem, tem outras formas, e aí as coisas foram acontecendo e tudo foi se encaixando ali depois do primeiro mês, seguiu, deu certo, fiquei feliz que deu certo a amamentação, estou amamentando até hoje, daqui a um mês ele faz 6 meses, mas não tenho problema nenhum em dar fórmula para ele, às vezes eu quero dormir mais 3, 4 horas seguidas, o Danilo vai lá e dá uma mamadeira, então assim, sem essas cobranças, mas aí ele vai trocar o bico, puta merda, não vai mais beber, vamos ver o que vai acontecer. E aí no fim ele não trocou bico nenhum, então de manhã ele toma a formulinha dele, durante o dia mama, coisas que eu não via as pessoas falando. Então assim, o que eu via muito era não faça isso, não faz isso, não faz aquilo, não, se acontecer isso, porque ferrou, e nananana. É uma metralhada de um monte de informação que na hora quando você vai ver na prática, isso pode gerar uma ansiedade maior ainda e você se sentir mal como mãe, sabe? Falar, pô, tô fazendo um negócio que não é o melhor agora. E da forma que a gente está levando, pô, tá indo super bem. Eu acho que também tem uma importância que nunca ninguém falou pra gente e foi muito legal da gente descobrir sozinho, que foi a consulta pré-natal com o pediatra, né? Então, no 8º mês a gente já tinha a nossa pediatra, já sabia com quem que a gente queria cuidar, tratar, né? E aí mensalmente a gente vai nela também. Que é uma coisa, eu ouço essas informações, entendeu? Então estou dizendo isso porque assim, eu ouço a Larissa, é ela que eu vou ouvir e todo o entorno tem que dar uma filtrada ou até desencanar, porque uma mulher com 42 anos, que nasce, o filho nasceu com 43, com hipotiroidismo, trombofilia, diabetes, cara, imagina as coisas que eu ouvi. Então, assim, uma coisa é você tentar ser leve, outra coisa é ser desencanada. A pessoa que ela é muito desencanada, ela vai perder um monte de coisa em volta, né? Eu acho que, assim, quando eu digo esse lance de tentar fazer a coisa de uma forma mais leve, é não trazer pra gente as cobranças que todo mundo joga, sabe? Assim, então, por exemplo, a gente tem uma expectativa, né? Nossa, o mundo tem uma expectativa assim, assim, assado. Só que aí você vai ver a realidade, é outra coisa. Então, por exemplo, que eu li também, com todo respeito às mulheres que passaram pelo puerpério, depressão pós-parto, era um negócio assim, também não sei nem te mensurar o número, mas sei lá, de 10, vamos colocar um número pequeno, que foi muito mais do que isso, mas de 10 mulheres, 8 tinham passado por algum tipo de problema assim. Então você fala, meu, difícil, né? E a gente não chegou nem perto disso, né? O máximo que aconteceu de eu reclamar com o Dan foi que eu engordei pra caramba e eu consigo perder 10 quilos. Foi de menos, mas eu ouvi muita coisa do tipo, olha, os primeiros 15 dias vão ser os piores dias da sua vida, você vai pensar se foi a melhor coisa que você fez ou não, se prepara, porque por enquanto tá tudo bem, mas depois você vai sentir como foi problemático depois dos 15 dias, como é que é, Dan? Você vai perder a sua identidade.
pessoas próximas a mim, né? Então, assim, eu acho que foram a experiência delas, né? Naquele momento, eu não sei te dizer, assim, às vezes, sei lá, a pessoa também estava esperando uma coisa muito mais tranquila e foi uma coisa dentro do normal, e esse dentro do normal é muito pior para ela. Então, cada uma leva de um jeito. Para mim, foram os 15 dias mais felizes da minha vida. Então, sabe? E continua sendo. Eu não falo muito disso, não, só de falar agora já me emociono. Porque o Nuno realmente ele é muito gente fina, ele é uma graça. Ele nasceu aí. Porque ele tá quietinho boa, aí. As pessoas que conhecem ele aí acham ele um bonzinho, ele é mesmo. A gente teve o contrário dessas experiências que as pessoas relataram por aí. Que e o pior, eu acho o seguinte: eu acho que tem um lance que para a mulher é pior. As mulheres que passam pela gravidez e tiveram alguma coisa de depressão pós-parto, elas acabam falando para as outras mulheres. Então a Luca recebeu muita informação. Já os caras falaram: você vai ficar com sono, mas são as melhores. O Daniel falou, né? São as melhores noites mal dormidas da sua vida. E aquilo que fala da fralda, né? E o resto das coisas, assim, tipo, que não é. Eu acho que, assim, cuidar de uma criança, você nem liga o negócio da fralda, não é um trabalho. É tudo legal, faz tudo parte das coisas que você tem que fazer para aquilo que você quis, se propôs e conseguiu. Ainda bem que conseguiu, né? Porque no nosso caso, teve tanto esforço. Então, trocar fralda. Mas você troca fralda. E a gente ainda tem essa felicidade de todo esse esforço e todos esses procedimentos que o corpo da Luca passou, né? Fora a parte da cabeça que a gente está falando aqui também, foram muito compensados com a presença dele e pelo jeito que ele é. Que a gente não sabia, porque ele ser uma criança que, sabe, aquelas que choram os 3 primeiros meses, não para de chorar, cólica. A gente ganhou um monte de coisa para pôr na barriguinha, assim, de cólica, a gente doou, porque a gente nem teve. Então a gente é muito... Até com algumas mães, alguns casais que a gente conversa, a gente fica até meio sem graça, porque a gente tá achando tudo muito legal por enquanto. Espero que continue assim. E um negócio clichêzaço, cara, que eu vi muito, e eu falava, até parece, isso aconteceu com você. Mas é verdade, quando eu vi as mulheres falando, mas não desista, a gente já tinha perdido, sei lá, 3, 4 vezes, né? E não desiste a PQP, vai chegar uma hora que você vai desistir sim. Mas é isso, cara, tenta não desistir mesmo, sabe? Porque tem outras formas, até se você tem mais de 43, tem 45, 46, vê aí esse lance do óvulo doado, que também é uma coisa bem legal que dá para se fazer. E como a gente disse, né, tem essa soma aí, pode dar um belo de um resultado legal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, obrigada de verdade por compartilhar sua história. Porque, assim, ó, uma coisa é o médico vir e falar, né, daquela parte teórica e tal. Outra coisa são as histórias que a gente vai trazendo e que aí você vê uma, vê outra, você vai... Poxa, talvez a mulher que tá vendo aqui, talvez ela se ligue que, putz, meu lance pode ser trombofilia. Putz, será que se eu fizer, será que eu não preciso fazer um exame mais profundo? Então, a gente vai aprendendo também, né? Porque, essas coisas realmente fazem uma diferença, né? Pega um médico legal que vai te indicar o melhor aí a você fazer e fazer, né? Porque às vezes fala, ele pediu isso, mas acho que não vai precisar. Tem que fazer ali o negócio certinho, né? Tem que ter uma certa disciplina aí para algumas coisas e funciona e relaxar, cara. Cuidado com as coisas que ouve aí. Tem muita gente que é muito subjetivo. Então, se uma pessoa ela já sofre normalmente com qualquer coisa, ela vai sofrer mais com isso. E aí, se você for ansiosa, você vai pegar aquele sofrimento como se fosse para você e pode dar um rebosteio. Então, cada coisinha ali tem o seu espaço, cada um é um. E leva do teu jeito, que é a melhor coisa que você vai poder fazer, porque é aquilo que você estava falando, né? Você estando bem, você vai ficar bem para cuidar do outro.